programação da RB. Rede Bandeirantes de Rádio. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. De volta amanhã a partir das 8 da manhã com todo o timaço de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, também na tela do Band News TV. A partir de agora estamos chegando com Manhã Bandeirantes, informação, prestação de serviço, a sua participação pelo nosso WhatsApp 971021493. E você que sabe, pode acompanhar a nossa programação de diferentes formas. Tem o AM 1170, o FM 85.7, também pelo aplicativo Bandplay com todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no portal bandmulti.com com informações em tempo real, a sua agenda de informações diretamente no bandmulti.com, além do áudio da Rádio Bandeirantes Campinas, e também pelo nosso canal no YouTube com imagens, o Rádio Bandeirantes Campinas. É o nome do canal em que você pode se inscrever, curtir, compartilhar, trazer também a sua opinião. Comigo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, na mesa de som, central técnica Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Conosco também, todas as manhãs, trazendo informação, opinião, prestação de serviços, Tiago Prudente. Bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nessa terça-feira, não sei se por aí tá quente, mas aqui em São Paulo, olha, tá com a cara de verão. Ah, muita cara de verão por aqui também, Tiago. Eu já vou trazer informação sobre isso, porque a Defesa Civil acaba de emitir um alerta que esta semana Campinas vai atingir os 36 graus. Mas antes, uma informação de trânsito importante para você que nos ouve pelas estradas que cortam a nossa região. Tem acidente na rodovia Anhanguera entre um carro e um caminhão na manhã desta terça-feira, ainda com reflexos entre os quilômetros 108 e 104, na pista sentido capital. Então, atenção para quem está nesse momento, rodovia Anhanguera, começa no quilômetro 108, segue até o quilômetro 104, lentidão. Há também reflexo de congestionamento na pista marginal, acesso à Avenida Lix da Cunha, sentido capital, entre os quilômetros 99 e 98. Esse acidente foi na alça de acesso para a rodovia Dom Pedro I. Uma vítima foi resgatada. A informação que se tem é que o estado de saúde é considerado moderado, mas nesse momento ainda há reflexos, inclusive para quem trafega sentido Avenida John Boy Dunlop. Então, se você puder evitar a rodovia Anhanguera nesse trecho de entroncamento, tanto do retorno para quem vai utilizar a John Boy Dunlop, essa na pista sentido interior, ali há um reflexo por conta do retorno da John Boy, mas na pista sentido capital, lentidão de 4 km
e de 1 quilômetro na Marginal, próximo ao acesso da Lix da Cunha, a famosa Suleste. Com relação às condições de trânsito, como o Thiago dizia, neste momento os termômetros do CEPAGRE e da Unicamp marcando quase 25 graus. Temperatura máxima prevista para hoje em Campinas, 32 graus, com umidade relativa do ar em torno dos 20%. Mas há um alerta para amanhã e quinta-feira. Os termômetros na região de Campinas podem chegar a 36 graus no período da tarde. As altas temperaturas são resultado de uma grande massa de ar quente e seco, que também deve derrubar a umidade relativa do ar ainda mais, o que aumenta os riscos à saúde e os riscos de incêndios florestais. Nessas condições, sempre vale aquela informação de não colocar fogo em áreas de vegetação, não jogar bituca de cigarro pela janela em beira de rodovia, não provocar qualquer tipo de incêndio, isso sem falar da soltura de balões, que a gente sabe que é uma prática proibida por lei. O cenário também requer cuidados redobrados com a saúde. A recomendação da própria Defesa Civil para todo mundo beber bastante água, se proteger do sol, evitar exercício físico ao ar livre no horário mais crítico do dia, usar soro no nariz para melhorar a respiração e também ficar muito atento à previsão para os próximos dias. Agora, esse mês de agosto tá com muita cara de verão. E não é só sentimento, não é só sensação que a gente está tendo, é uma medição histórica do CEPAGRE e da Unicamp. Lucimere Ramalho, conta um pouquinho pra gente que agosto é esse, que inverno é esse, Lucimere? Oi, Heitor, realmente é isso, é um sol para cada um calor para cada um, nem parece inverno, né? Mês de agosto que era para ser um mês mais friozinho, mas as temperaturas estão batendo aí vários recordes. Para a gente ter uma ideia, segundo o CEPAGRE da Unicamp, esse mês de agosto, até agora, o mês nem terminou ainda, é um dos mais quentes dos últimos 18 anos. Para a gente ter uma ideia, a temperatura máxima média para agosto deste ano aqui é de 29 graus. Nós tivemos essa mesma temperatura máxima média em 2005 e perdendo aí apenas para 1995, quando essa temperatura ficou em 29,3 graus. Portanto, é muito calor para esse período, lembrando que nós estamos no inverno ainda, né? E a temperatura média máxima também não está aí daquele jeito adequado, viu, Heitor? A temperatura média é de 20,4 para agosto. Nós tivemos no último dia 11/8, 23,4 e no último dia 18, 23,3. Então, as temperaturas estão muito acima da média. Segundo a Ana Ávila, meteorologista da Unicamp, isso se deve ao quê, Heitor? Ao fenômeno climático El Niño. Ele desvia, bloqueia massas de ar frio, essas massas não conseguem chegar por aqui e aí fica aquele calorão e deixa também a água do Oceano Pacífico mais quente. E aí é a gente que sofre por aqui. Para quem não gosta de calor, eu não gosto do calor, gosto do frio, é bem ruim. Mas para alguns setores da economia, viu, Heitor, essas pessoas estão bem felizes. Nós estivemos em um local que vende produtos para sorveteiros, eles estão vendendo demais. As vendas aí já passaram 50% a mais que nos outros meses. Tem o pessoal que vende suco também, o mesmo esquema, está vendendo muito mais do que venderia em meses de agosto normais, com temperaturas mais frias. E a gente tem também a chuva, viu, Heitor? Agosto do ano passado choveu 28,2 milímetros, a média é de 25,2 milímetros e agosto de 2023 até agora apenas 3,6 milímetros. Deixa a umidade relativa do ar também muito baixa e aí tem esses dois pontos, né? Tem a questão da saúde que sofre, mas a economia também, as pessoas estão gostando de ver esse inverno com um calor aí marcando presença. E aí cada um tem que se adequar, né, Heitor? E a expectativa é de que continue assim, viu? Pelo menos até o final deste ano, temperaturas mais altas com o fenômeno El Niño marcando presença. Volto com você. Portanto, Thiago Prudente, Lucimere Ramalho, tirando a nossa dúvida, não é só sensação, estamos realmente vivendo um inverno para lá de atípico. É um inverno para lá de atípico muito quente, né? E aí a gente tem que mudar toda a rotina. O pessoal que tirou os agasalhos aí do guarda-roupa, esperando aquele frio, que agosto geralmente faz um pouco mais de frio, né? No inverno, o pessoal acho que vai ter que devolver os casacos pro guarda-roupa, né, Heitor? Guardar de novo, porque pelo jeito esse ano o frio já passou, né?
Fica para o ano que vem, se é que teremos frio no ano que vem. 10 horas da manhã, 9 minutos. Nesta terça-feira começa a Cúpula dos BRICS, grupo de países Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que pode ser ampliado a partir também dessa discussão e que pode se tornar um bloco para discutir questões envolvendo os países emergentes do planeta. O Túlio Amâncio está na África do Sul, enviado especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e conta pra gente como foi a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o que deve ser discutido nesse primeiro dia de reuniões. A retomada da cúpula do BRICS de forma presencial pós-pandemia promete ser em grande estilo. Além, claro, dos países membros, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mais de 60 países do Sul global foram convidados. Ainda mais 20 autoridades, como o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat. O presidente Lula chegou a Joanesburgo às 5 horas da manhã, horário local, e às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Até o início da cúpula, nesta terça-feira, todos os chefes de estados dos países que compõem o bloco estarão aqui na África do Sul, menos Vladimir Putin. Ele decidiu participar de forma virtual. Putin é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra na Ucrânia e poderia ser preso. A guerra com a Ucrânia será abordada, mas somente na reunião fechada que os líderes devem fazer na quarta. Entre os principais temas desta edição estão a adoção das moedas dos países dos BRICS em negociações entre as nações membros para não ficarem tão dependentes do dólar e a adesão de novos países ao bloco. Segundo o Itamaraty, 22 países querem fazer parte do grupo. China e Rússia pressionam para que a Arábia Saudita e Irã integrem o grupo de maneira mais rápida. Já o Brasil é a favor de determinar regras mais claras para os candidatos. O presidente Lula fez uma postagem agora há pouco nas redes sociais. No Twitter ele escreveu: "A minha relação com a África tem um pouco de sentimental, de conhecimento histórico e de solidariedade. Tenho certeza que daqui a um tempo a economia africana vai começar a crescer e o Brasil vai participar desse processo. Eu volto para esse continente com muita esperança de que as coisas vão melhorar." Mas, afinal de contas, o que está em discussão além da pauta oficial? Além do que a gente sabe que as agendas dos presidentes, dos líderes dos países apresentam para o público, apresentam para o mundo como um todo. Nós fomos atrás dessa informação e o Grupo Bandeirantes conversou com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, e ele vai contar um pouco pra gente o que está sendo redesenhado na geografia mundial e de que maneira os BRICS e o Brasil participam também desse novo momento que, para ele, vai redefinir os rumos pós-guerra na Ucrânia, independente de qual seja o resultado. Olha, a primeira coisa que a gente tem para ver nesse encontro, né, é que ele talvez seja o resultado mais direto, mais acabado dessa pretensão de um novo desenho geopolítico para o mundo. Né? Nós podemos dizer que seja qual for o resultado da guerra da Ucrânia, seja ele qual for, né, mudou o mundo. Né? Há um outro mundo, há uma outra realidade. É simples a gente pensar isso. Todas as outras reuniões dos BRICS não tinham todo esse, vamos usar a palavra certa, todo esse alarde, toda essa tensão. Né? Era uma reunião entre 5 países e assunto encerrado. Mudou tudo. Né? O que é que tem por trás disso? Esse desenho novo da geopolítica, e tem por trás uma ansiedade, uma pretensão muito clara de todos os países que nós costumávamos chamar de emergentes para sentar na mesa. Olha que coisa, né? Os emergentes querem sentar na mesa daqui do mundo que decide. Em outras palavras, né? Não adianta mais pensar, e é isso que esses países estão fazendo, numa decisão do redesenho só com 2 pessoas na mesa, com duas cabeças nessa mesa, China e Estados Unidos. Todo o restante quer participar. Aquele mundo bipolar, União Soviética, Estados Unidos, acabou, e de alguma forma nós temos um mundo multipolar. É isso que está na cara dessa reunião dos BRICS, é essa mudança. Quem é que tem interesse de ampliar os BRICS? Né? Quando você olha para isso, você percebe direitinho que Brasil e Índia foram cautelosos.
O Brasil foi muito cauteloso, né? O Brasil disse, olha, isso aí pode distorcer a agenda do grupo, temas regionais podem aumentar a confusão, a convergência de interesses vai ficar muito mais difícil. Tá bom, isso era o lado bonito da frase toda, né? Do cuidado do Brasil. A Índia ia pelo mesmo lado. O que é que tinha por trás dessa resistência de Índia e de Brasil? Olha, vamos com calma, porque não é para os BRICS virarem aquilo que a China mais quer, a grande oposição ao G7. Esse é o ponto, né? Os BRICS não podem virar um outro G20 ampliado, do qual vai se confrontar diretamente com o G7. O que é o G7? As 7 nações mais ricas do mundo, mais industrializadas, Estados Unidos à frente. Nós precisamos olhar, quando a gente fala dessa reunião, que nós estamos olhando, a China não é bem BRICS. Né? Olha a grana envolvida. Né? Estados Unidos é um PIB de 23 trilhões. A China é um PIB de 18 trilhões. O terceiro, que é o Japão, é um PIB bem pequenininho de 6,8. Olha que diferença. Né? E daí vem um bloco de países, tudo. A França tem 2,4 trilhões. O Brasil tem 1,8. Então, é um bando de países que, de certa forma, não podem ser chamados de pobre é outra coisa, mas eles querem sentar-se à mesa. E eles também não querem ficar sob o absoluto domínio da China. O que é multipolar, porque Brasil tem interesse, Índia tem interesse, os que querem chegar, Indonésia tem interesse, Arábia tem interesse, cada um deles no seu interesse. O que a China quer com isso? Expandir para fazer todos esses países se transformarem naquilo que o editorial do Financial Times chamou a atenção muito bem. Cuidado, hein? Expansão dos BRICS não quer dizer virarem todos eles, aí vem a palavra forte, satélites da China. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que ter um olho bem posto. Brasil e Índia, por exemplo, olharam para essa expansão e disseram, vamos devagar. Né? Por que vamos devagar? Brasil, por exemplo, diz, olha, eu não quero brigar com o G7. Eu quero vender meus produtos para todo mundo. Eu não estou interessado em arrumar uma briga com o G7, com os Estados Unidos e União Europeia. Esse Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM, explicando sobre os bastidores relacionados a essa reunião dos BRICS. E interessante esse trecho destacado da entrevista do professor Leonardo Trevisan, Tiago Prudente, porque tira algumas dúvidas que certamente estão na cabeça de muita gente, estavam também na minha cabeça, como, por exemplo, de que maneira o Brasil pode ter algum protagonismo nesse redesenho para a nova ordem que o mundo começa a ter. A sensação que passa é que, para Estados Unidos e China, seria muito cômodo um mundo novamente polarizado com duas grandes potências. E cabe a quem é o emergente, caso do Brasil, caso da Índia, frear e falar, não vamos viver uma nova Guerra Fria. O nosso interesse é vender para ambos. É ter negócios tanto com o mundo ocidental quanto com o mundo oriental. E cai por terra aquela tese maluca de que o Brasil está se fechando com a China em oposição aos Estados Unidos. Não é esse o tom da conversa. Não é essa a discussão. Pelo contrário, é manter esses países emergentes sentados à mesa e dizendo, vocês vão discutir o que é a economia global conosco. E a sensação que passa é que o Brasil estava abrindo mão dessa discussão por uma questão ideológica do estilo de governo de Jair Bolsonaro. O mundo faria essas jogadas com ou sem o Brasil. Aconteceriam essas mudanças nas peças desse tabuleiro. Cabe ao Brasil, como potência na América Latina, como um país com o tamanho do PIB que tem e com a projeção mundial que sempre teve, também se sentar a essa mesa. Exatamente. Eu vou voltar no tempo, nos primeiros 2 mandatos do presidente Lula. Você vai lembrar, Heitor, que o Brasil investia uma grande quantidade de dinheiro na África, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula. Naquele cenário, a gente vivia um mundo completamente diferente. A China ainda não colocava tanto dinheiro no mundo, o Brasil até conseguia rivalizar com a China em investimentos na África, e essa política foi abandonada.
E agora o Brasil tenta se reposicionar. E eu estou falando da África, porque é onde está acontecendo a cúpula do BRICS na África do Sul. Bom, dito isso, agora o Brasil vive um cenário completamente diferente. Como o Brasil parou de fazer esses investimentos, o que aconteceu? A China tomou conta. E hoje o Brasil não tem como rivalizar com a China nesses investimentos. E o que significa esses investimentos? É uma área de influência do Brasil. É uma área em que o Brasil teria muita influência e como o governo brasileiro abandonou essa política, diminuiu no governo Dilma, depois a gente entrou numa crise devido à crise econômica, aí veio o impeachment, troca de governo e a gente abandonou essa política. Lula tenta retomar essa política para que o Brasil ganhe influência novamente e ganhe novos investimentos, porque quando você investe em outro país, países pobres, países emergentes, você também abre oportunidades para as empresas brasileiras de investimento. Bom, dito isso, esse reposicionamento hoje é muito mais difícil, porque a China hoje deposita muito mais dinheiro do que depositava antes e tem muito mais influência do que tinha antes. Por isso, o Brasil também é reticente na abertura do BRICS para outros países, não só o Brasil, como a Índia, como o professor Leonardo Trevisan destacou, porque as nossas economias são mais frágeis do que a economia chinesa, então a gente também negocia com os países que compõem o G7. O Mercosul está fechando um acordo com a União Europeia, então também tem essa questão. Além de não querer rivalizar, o Brasil também mexe com dedos com essa questão, porque a nossa economia é mais frágil. A abertura do BRICS para outras economias pode trazer prejuízos à economia brasileira. Tem esse ponto também que está na mesa. Como no BRICS, para adesão de um novo país é preciso unanimidade, acho que nesse momento vai ficar só na discussão mesmo. Não deve ter abertura aí para outros países. Ou deve-se iniciar o processo de adesão, que demora anos para que isso aconteça. Bom, para o Brasil é bom, porque é um período para que o Brasil se fortaleça na sua política econômica e na sua zona de influência. Seja ela na América do Sul, que o Brasil perdeu muita influência nos seus países vizinhos, e como o maior país do continente sul-americano, é preciso que tenha essa influência sim, e a sua influência na África, que era um local onde o Brasil tinha certa influência e conseguia ali fechar grandes negócios. Isso é muito importante. O cenário é diferente, muito diferente, mas o Brasil precisa trabalhar nesse sentido. E quando eu faço essa comparação, é claro, com a década ali do início dos anos 2000, quando a gente tinha um cenário completamente diferente do de hoje. Tem aí também essa questão da geopolítica, China, Estados Unidos, mas o Brasil, Índia, podem se posicionar ali como um fiel da balança, porque eles têm negócios com os dois lados e eles não querem perder. Então, sem dúvida nenhuma, o BRICS ganha ainda mais importância e eu espero que o Brasil consiga aproveitar essa importância que o BRICS está ganhando cada vez mais para se posicionar como uma das grandes potências do mundo, o que a gente sempre pediu, o que a gente sempre esperou e o que o Brasil tem potencial para isso. Mas é preciso um trabalho de longo tempo de política externa, que a gente começou, infelizmente parou e agora está retomando. E aqui não é uma questão ideológica, você apoia A ou você apoia B, são fatos. O presidente que mais investiu na África, que mais fez uma política externa de investimento fora do país, que contribuiu para essa questão de influenciar outros países, porque investimento em outro país é basicamente isso. A gente fala do imperialismo americano, que a gente escuta aí muitas vezes, mas quando outros países fazem grandes investimentos em outras nações, eles estão aplicando a mesma tática, porque você quer ganhar influência. É o que a China faz hoje. Ela quer ganhar influência sobre esses países e investe muito dinheiro. Por isso que no Brasil hoje a China pesa muito mais que os Estados Unidos. Quem investe mais no Brasil? A China ou os Estados Unidos? Então, é mais ou menos isso também que o Brasil tenta se posicionar. Claro que não com o mesmo poderio econômico que essas outras duas nações, mas sem dúvida nenhuma, também dessa forma.
Porque, né, Heitor, não sei se você concorda, mas quem está com dinheiro geralmente é quem define o que vai ser feito no outro país. E a gente sabe que nesse momento quem tem dinheiro é a China e principalmente ali os Estados Unidos. No caso do Brasil, a China tem investido no país, os Estados Unidos têm deixado a desejar. E o Brasil tentando esse protagonismo na América do Sul, mas é algo que certamente vai ser alvo de críticas, vai ser colocado também na balança num processo eleitoral futuro, que são os investimentos a outros países. Isso já foi pauta na eleição de 2022, já havia sido com um pouco menos, talvez, de peso na discussão em 2018, mas em 2022 foi motivo de várias discussões em debates de primeiro, de segundo turno, fato do Brasil emprestar dinheiro do BNDES para países e ser apontado como o governo do PT fazendo isso por questões ideológicas. O desafio de Lula é mostrar que há uma questão técnica envolvida nesse tipo de investimento. As escolhas têm que ter um critério, precisa haver uma garantia de que esse dinheiro vai voltar ao país e que isso também vai gerar ao Brasil uma imagem internacional capaz do país se sentar à mesa com essas grandes potências e discutir o que é melhor para o futuro. Colocar o Brasil como protagonista na América Latina é também colocar o Brasil no foco dos investimentos dessas grandes potências. Estados Unidos, China, os países europeus e outros países também do mundo que possam olhar para o Brasil sem ser de cima para baixo, e sim, pelo menos próximo, assim, na mesma altura dos olhos. Mas é um trabalho que certamente vai gerar muita crítica interna e que precisa ter também o acompanhamento, fiscalização de para onde vai esse dinheiro e qual é o tipo de investimento que o Brasil faz, não tirando também do próprio país esse tipo de dinheiro que pode, de alguma forma, mudar a vida das pessoas mais rapidamente. Política internacional é algo muito mais complexo do que apenas imaginar que o presidente está viajando para se encontrar com um presidente de outro país. Existem discussões que não vêm à tona, existem manipulações desse jogo, e manipulações eu não digo no sentido pejorativo, eu digo das peças mesmo do tabuleiro, que a gente às vezes só vai descobrir anos depois, quando as coisas se concretizarem. E a gente está vendo a história ser escrita, se ela terá um caminho bom ou não, a gente vai descobrir no futuro, mas a geografia do mundo está mudando e a gente está vendo isso acontecer, como foi durante o fim da Segunda Guerra Mundial, como foi no fim da União Soviética, como foi em 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas. Nós estamos vivendo, a partir da guerra da Ucrânia, segundo os especialistas, segundo as pessoas que estudam isso diretamente, um período histórico de mudança. E o Brasil não pode ficar fora desse tipo de discussão. Acho que esse é um ponto que todo brasileiro tem que concordar, né, Thiago? Exatamente, o Brasil não pode ficar de fora dessa discussão. O Brasil, é o que eu disse, na década dos anos 2000, início dos anos 2000, quando o Brasil começou a ganhar influência em outros países, principalmente na África, na América do Sul, o Brasil tinha um time perfeito para chegar hoje como uma nação que teria uma influência muito grande na América do Sul e principalmente na África. A gente perdeu aquele time quando a gente abriu mão dessa política de influência externa devido a tudo que a gente viveu aqui dentro, Operação Lava Jato, impeachment e uma série de coisas a partir ali de 2010. Então a gente perdeu esse time, a gente abriu mão disso no governo Temer, que também não teve muito tempo, menos de 2 anos de governo. A gente abriu mão disso no governo Jair Bolsonaro e eu espero que a gente retome isso. O Brasil tem que se posicionar nesse momento. A gente não pode perder o time mais uma vez sobre o posicionamento do Brasil na política internacional, no cenário da política internacional. Hoje o Brasil tem uma relevância pequena se a gente colocar no cenário internacional para algumas decisões. O Brasil é como considerado um país que é de uma política pragmática, de que está sempre ali para solucionar problemas, mas quando o assunto pesa, de muito peso, o Brasil não tem essa força, tanto que o Brasil tenta até hoje
ser colocado no Conselho de Segurança da ONU e é impedido. Então o Brasil vem se posicionando e precisa se posicionar mais fortemente, e ao se posicionar utilizando os blocos que faz parte, consegue ganhar relevância. Mas para ganhar relevância também precisa se posicionar nesse cenário, ganhar influência onde ele tem influência. Não pode simplesmente ficar olhando a banda passar e tocando, e a fanfarra vai embora e outros países aproveitam esse time. Então é muito importante, e é importante para a nossa economia. É isso que as pessoas precisam entender. Investimento em política externa significa retorno financeiro aqui para dentro do nosso país, para a nossa economia, é atrair investimento. E investimento não é esse capital especulativo que vem aqui na Bolsa de Valores, não. Eu estou falando de emprego, indústria, trazer para cá geração de empregos. É assim que tem que ser. Então, acho que essa política externa é importante, de olho na nossa economia, Heitor. Daqui a alguns anos, não estou falando de agora, não estou falando dos próximos 2, 3 anos, estou falando daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, o impacto que uma política externa muito bem feita agora, em posicionamento do Brasil, ganhando relevância, pode ter na nossa economia no futuro, porque, sem dúvida nenhuma, vai trazer os olhos de novo para o Brasil, não só como país do futuro, essa frase que a gente escuta há muito tempo, mas sim o futuro acontecendo no nosso país. Quinto sinal marcou 10h30 da manhã, ouvinte da Rádio Bandeirantes participando conosco também sobre esse assunto, a reunião dos BRICS, que o Marcos Silva Bedin, que acompanha a gente de Hortolândia, escreve dizendo que os BRICS vão fazer uma das moedas mais fortes da Terra, e Dilma Rousseff é presidente de um dos grandes bancos, o maior banco da Terra, ele escreve aqui, ela que é a presidente do Banco dos BRICS, que é uma forma de ter a garantia financeira também dos países envolvidos nessas negociações. Tem mensagem de áudio chegando também pelo 971021493. Bom dia a todos, DJ Alê. Mais uma milionária viagem do nosso atual presidente Lula, dessa vez ao lado da companheira Dilma. Será que o Brasil aguenta tantas viagens assim, tanto gasto desnecessário com essas viagens? Pessoal, eu gostaria de relatar, ontem eu fui no posto de saúde da Padre Almeida, PA Centro, né? E a funcionária se recusou a registrar a minha filha, né? Porque ela tinha 18 anos de idade e a gente não tinha um comprovante de endereço no nome dela. Tinha no meu nome, que sou pai dela. Como não tinha o comprovante de endereço no nome dela, a pessoa recusou-se a registrar e não me deu nenhuma opção, porque nós sabemos que os agentes de saúde, quando é assim, vêm em casa, mas a pessoa não me deu opção nem dos agentes de saúde. PA Centro da Rua Padre Almeida. Grande abraço a todos. DJ Alê, se interessar, eu posso falar com vocês, vocês podem me telefonar, tá bom? Até mais, tchau. Obrigado, DJ Alê, passando também a reclamação, claro, acompanhada também pela equipe da Prefeitura, que está sempre nos acompanhando. Quem sabe uma resposta a gente consiga sobre essa demanda específica para o nosso ouvinte DJ Alê. Particularmente não sei como é o protocolo, mas podemos sim ir atrás para ver se a gente consegue alguma informação. É burocracia nossa de cada dia nos dá hoje, né, Tiago? É aquela história. Eu estava resolvendo umas questões relacionadas a um carro que eu vendi, e eu estou pegando aqui um exemplo esporádico aqui para o DJ Alê. Tudo é burocracia. Nada serve, nada pode. Olha, precisa ser o comprovante do fulano. Do seu pai não serve, da sua mãe não serve. Mas aí eu fico impressionado como o serviço público, às vezes, ele é extremamente burocrático e não funciona. Nesse caso aí do DJ Alê é impressionante, né? Eu também não conheço o protocolo, mas estava com a filha de 18 anos. Geralmente, quando você completa 18 anos, você não tem nada de comprovante de residência no seu nome. Eu, por exemplo, quase não tenho cartas no meu nome, sabe, Heitor? Eu faço pagamento digital. Então, quando eu preciso de um comprovante de endereço, é como se fosse um Deus nos acuda, porque as pessoas às vezes pedem impresso. Então o serviço público precisa se modernizar, entender que os tempos são outros, mudou a dinâmica das questões. E aí eu fico me perguntando, falei, a filha do DL vai ficar sem atendimento, porque não tinha um comprovante de endereço, porque o comprovante de endereço, o nome do pai dela não serve.
Então é um pouco complicado. E só para completar, no caso de Dilma Rousseff, não é o Estado brasileiro que paga a viagem dela, ela é presidente do Banco do BRICS, então, portanto, o Banco do BRICS, os países do BRICS que pagam o deslocamento da presidente do Banco dos BRICS, não é o Estado brasileiro diretamente, faz parte do banco em que o Brasil faz parte. Agora são 10 da manhã, 34 minutos. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta, outros destaques da região, por exemplo, a investigação para identificar 2 mulheres que deixaram um bebê na porta de uma igreja em Campinas. Nós conversamos com o guarda municipal à frente dessa ocorrência. Já tem imagens de câmeras de monitoramento que apontam quem são, pelo menos fisicamente, essas mulheres, e agora começa o trabalho para tentar a identificação delas. Rápido intervalo, na volta a esses e outros destaques aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. É notícia. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Eu, Zeca Camargo. Eu, Glenda Kozlovski. Esperamos você no Melhor da Noite, o novo programa da Band. Vem que tá demais. Boa! Aqui tudo é assunto. De segunda a sexta a gente leva informação, emoção e muita diversão. Tudo em um só programa, ao vivo. Claro que a participação de uma inteligência artificial não poderia faltar, né? Melhor da Noite, de segunda a sexta, 8h30 da noite na Band TV. Assim como a gripe, dúvidas se espalham muito rápido. Mas a gente está aqui para ajudar a acabar com as duas. Qual o vírus que causa a gripe? O influenza. E ele está sempre se modificando. Preciso me vacinar todo ano? Sim, porque as vacinas se atualizam para acompanhar essas mutações. Quem deve se vacinar contra a gripe? Todos com mais de 6 meses de idade. Ainda não se vacinou? Corra! Você tem até o dia 31 de agosto para se vacinar sem dúvidas. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Presença garantida em fantasias e maquiagens de carnaval, partículas de glitter podem comprometer o crescimento de organismos que são a base de ecossistemas aquáticos. A conclusão é de um estudo da USP, publicado recentemente em uma revista acadêmica internacional. As partículas de glitter são microplásticos com menos de 5 milímetros, o que impede com que sejam filtradas pela rede de tratamento de esgoto. Sem nenhum impedimento, elas escorrem dos ralos, as praias, sedimentos, florestas, lagos e oceanos. O estudo estima que nos últimos anos, mais de 8 milhões de toneladas de purpurina foram lançadas ao mar. Na natureza, por não ser biodegradável, o glitter entra em contato com os organismos aquáticos e afeta todo o ecossistema à sua volta. Essa exposição pode acontecer de diversas formas, como por ingestão, contato com subprodutos tóxicos ou danos e ferimentos causados pelas bordas afiadas das partículas. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 38 minutos. Começou agora há pouco, 8 minutos atrás, uma ação no Balão do Castelo para distribuição de antenas corta-pipa a motociclistas. Seguirá até 12h30 nesse trabalho realizado pela INDEC, que está no local no Programa de Segurança Viária 3Rs, Respeite, Repense e Reduza, que realiza atividades educativas semanais voltadas para os motociclistas. Durante a ação, além da entrega do material, uma equipe de educação para a mobilidade da INDEC vai realizar abordagem aos motociclistas para compartilhar orientações de segurança com o folheto desse assunto. A antena corta-pipa
ela é um equipamento simples colocado na parte da frente da motocicleta, capaz de, no caso de contato com alguma linha de pipa, com ou sem cerol, linha chilena, das mais grossas, das mais perigosas, a linha bate na antena, sobe e ali tem uma serrinha bem fina, mas suficiente para fazer o corte dessa pipa e não deixar que a linha entre em contato com o motociclista, o que pode salvar vidas. Essa distribuição é gratuita hoje, reforçando a informação no Balão do Castelo, das 10h30 ao 12h30. Na quarta-feira também vai ter essa ação, na Avenida John Boy Dunlop, no Balão do Londres, das 11 da manhã até 1h da tarde, também com a distribuição das antenas, e uma equipe vai fazer abordagem educativa para pedestres e condutores de veículos diversos. Então, hoje, na verdade, o foco é para as antenas corta-pipa e amanhã, orientação a pedestres e motoristas. 10h40, já que falamos das avenidas importantes de Campinas, ontem a Câmara Municipal aprovou em definitivo e por unanimidade um projeto de lei que foi apresentado pelo vereador Zé Carlos do PSB, obrigando a INDEC a divulgar no site todos os meses uma lista com o número de multas que foram aplicadas em todos os locais de Campinas. A proposta agora segue para a sanção do prefeito de maneira a se tornar lei. Os locais com mais índices de ocorrência de trânsito, claro, vão ser expostos para a população. A fala do vereador Zé Carlos, na defesa desse projeto, aponta que quando foram instalados os radares na John Boy Dunlop, a INDEC justificou a necessidade deles para diminuir o número de acidentes. Então, ter esse balanço mensal seria uma forma de saber se os radares estão sendo eficientes ou não. A multa tem um caráter educativo ou apenas punitivo? As pessoas estão respeitando o limite de velocidade e colocando menos em risco outros motoristas, motociclistas, pedestres, quem utiliza o trecho ali para pegar o ônibus do BRT, por exemplo? Então me parece interessante, acho que será aprovado porque esses números, eles chegam à INDEC, a INDEC tem esses dados. O que falta é apresentar com uma frequência. Tendo esse projeto de lei apresentado, acho que pode dar uma transparência interessante, até para a gente saber se os radares de fato são úteis ou apenas caça-níqueis, Thiago. Transparência é sempre muito importante, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é algo positivo. Eu não vejo motivo para ser vetado essa lei pelo prefeito Dário Saad, então vejo com bons olhos e sem dúvida nenhuma abre ali uma possibilidade da população poder fiscalizar também, observar como é que é a atuação desses radares. E esse é um ponto importante. E eu vou fazer até aqui um elogio. Em muitos pontos da cidade de Campinas, onde havia aquela redução de velocidade, você estava a 60, aí depois caía para 50, e às vezes a sinalização não era muito boa, e as pessoas acabavam caindo em pegadinhas. Hoje a sinalização melhorou muito, e isso é um ponto que precisa colocar, tem placas avisando, olha, a partir deste ponto 50 km por hora, pelo menos nos trechos que eu geralmente utilizo em Campinas, eu vejo essas placas, ali na região do túnel, Joá Penteado, a gente tem também essas placas aí na região do Jardim São Gabriel, onde também há redução de velocidade a partir desse ponto. Ontem eu estava na região da Moreiras ali também, chegando ali próximo ao terminal do BRT, também vi placas nesse sentido. Então ajudam o motorista, porque se o radar é realmente educativo, ele tem essa função, é preciso que haja também a sinalização, para que o motorista seja consciente. É claro que muitas multas que as pessoas tomam, e muitas vezes essas multas são aplicadas pelos agentes de trânsito, são questionáveis porque são seres humanos também que estão aplicando a lei ali, mas como eles têm fé pública, acabam ali sobressaindo, e é questionável porque às vezes você vê multas absurdas sendo aplicadas, então é preciso também essa questão, além dos radares, é preciso treinar melhor os agentes de fiscalização para que eles consigam aplicar melhor a lei, porque muitas vezes a gente vê aí gente que passa por situações bem complicadas. É claro que eu sei que a gente vai entrar aqui no assunto indústria da multa, é o que eu pontuo, se o radar está calibrado, o radar está ok,
e você passou acima da velocidade e tomou a multa e estava bem sinalizado, não é a indústria da multa, é você que estava desobedecendo a lei. Então é preciso também dividir as coisas aí, nesse ponto, porque senão a gente coloca toda a culpa nos equipamentos de fiscalização e esquece também que nós temos responsabilidade no trânsito, de andar na velocidade permitida, porque tem gente que anda acima da velocidade, chega no radar, breca, e quando esquece e não breca, toma multa, fica bravo e chama de indústria da multa. Não é a indústria da multa, é você que está desrespeitando a lei. Mas a gente precisa pontuar que existem também muitas pegadinhas no nosso trânsito. Espero que com essa transparência possa aí ajudar alguns motoristas. Mas é aquilo, né? Vai estar lá no site, a população também tem que consultar, né? Não adianta estar lá no site, tem tanta coisa disponível nos portais de prefeituras, do governo do estado, do governo federal, mas a maioria das pessoas acabam nem olhando, nem sabendo que essas coisas estão lá, e aí acaba ficando lá para ninguém olhar. Então é preciso que a população participe, porque aí fica só para jornalista ver, né, Heitor? Pra gente consultar, mas a população também precisa pegar esse costume de ir lá, consultar, poder acompanhar de perto o que o poder público está realizando. Agora, 10 horas da manhã, 45 minutos, a Polícia Civil em Campinas já abriu um inquérito para investigar o abandono de um bebê recém-nascido, estimativa que tem entre 7 e 10 dias de vida, um menino que estava na porta de uma igreja na Vila Industrial. Imagens de câmeras de monitoramento já mostram a movimentação de algumas pessoas, 2 mulheres principalmente, que estavam uma com uma sacola, outra com um bebê no colo, e deixam no estacionamento da igreja no domingo por volta de 9h30 da noite. Esse menino foi encontrado por pessoas que estavam na igreja, que frequentam o local, levado para casa por uma das fiéis. Ali ele tomou banho, ali ele foi amamentado por uma pessoa próxima que é lactante, e depois, na manhã de ontem, a Guarda Municipal foi comunicada. Imediatamente, levou o bebê à maternidade de Campinas, os médicos realizaram os primeiros atendimentos e informaram que o bebê está saudável, não possui sinais de maus tratos, está dentro do peso, está bem nutrido. Mas são várias as perguntas que ficam, porque estamos lidando com um crime de abandono de incapaz. Claro, qual é o próximo passo em relação à vida desta criança? A repórter Bárbara Guimarães conversou com o GCM Daniel Jales, da equipe da Guarda Municipal, que recebeu esse chamado, que foi ao encontro da família que fez o primeiro acolhimento, conduziu o bebê até o hospital e conta mais detalhes do que já se sabe dessa apuração. Estávamos no patrulhamento quando recebemos o comunicado da nossa central sobre uma ocorrência onde teria um recém-nascido abandonado. Seguimos para o local e numa residência uma senhora nos relatou que no estacionamento de uma igreja ela encontrou essa criança que estava apenas com uma roupinha já suja, uma coberta também suja, e estava no solo. Que ela ouviu o choro, foi até o local e recolheu essa criança. Ela seguiu para sua casa, onde ela deu banho na criança, trocou as roupas, inclusive uma cunhada dela, que está amamentando, deu mamar a essa criança, o que não é recomendado, segundo os médicos, pois pode haver transmissão de doença. Pois bem, também comprou fórmula de leite, deu para essa criança, amamentou e hoje pela manhã acionou a Guarda Municipal. E na hora que os senhores chegaram lá, qual era o estado dessa criança, como que ela aparentava, como que ela estava, bem cuidada? Estava bem cuidada, estava limpa, estava dormindo, sem nenhum sinal de violência ou nenhum hematoma, machucado. Tudo bem, graças a Deus. Já tinha sido alimentada? Já tinha sido alimentada. E agora essa ocorrência foi apresentada aqui na delegacia. Quais são os próximos passos? A criança permaneceu no hospital, está bem, está com um peso bacana para a idade. Eles disseram que a criança tem entre 7 e 10 dias de idade e a criança provavelmente vai ficar sob a guarda do Conselho Tutelar. A gente vê no vídeo, né, que é um bebezinho tão pequenininho assim no seu colo. Como é que foi para o senhor esse momento? É uma ocorrência muito triste, imagino eu, né? Triste e feliz também, né? Porque a criança abandonada ali, ela poderia ser vítima de um bicho
ou de uma pessoa sob influência de entorpecente ou álcool poderia fazer mal para essa criança. Então, ainda bem que uma pessoa de bem, uma mãe também, que ela tinha lá seus filhos na sua casa, acolheu essa criança, cuidou bem e hoje ela está em boas mãos. Esse é o guarda municipal Daniel Jales, da equipe da GCM de Campinas, que atendeu essa ocorrência de abandono de incapaz, do resgate dessa criança e também conduziu até um hospital. Ontem, no Brasil Gente, inclusive eu fiz um comentário que depois eu recebi algumas críticas nas redes sociais, mas vamos lá, vamos manter essa opinião. A língua até coça para muita gente já apontar o dedo para a mãe e falar que isso não é coisa que se faça. É óbvio que ninguém imagina que um bebê vai ser abandonado dessa forma. Eu prefiro valorizar o gesto nobre de quem fez o resgate. Eu prefiro olhar para quem viu aquele bebê desamparado, levou para casa e mesmo sem muitas informações do que fazer naquele momento, domingo, 9h30 da noite, optou por primeiro saber se estava tudo bem com a criança, alimentar, dar ali um respaldo para que ela ficasse segura e no dia seguinte comunicasse a guarda para aí sim dar todo o encaminhamento legal. Há uma investigação para saber não apenas quem é a mãe, mas também quem é o pai. Essa criança também tem pai que de alguma maneira está ausente nessa história e que precisa também ser identificado. Um primeiro passo para esse tipo de investigação é observar o tempo de vida que a criança tem e confrontar com informações de partos recentes que aconteceram em hospitais de Campinas e de cidades vizinhas. Pelas características físicas do bebê, menino, branco, nascido entre 7 e 10 dias, você já começa a excluir da lista algumas pessoas que possam estar ligadas a esse bebê, a essa criança. Conseguindo essas informações e confrontando também com as imagens que já estão nas mãos da Polícia Civil, acredito que é questão de pouco tempo para saber quem são os pais desse bebê e o que aconteceu. Daí a condenar o gesto da mãe, não sou eu que vou fazer, Tiago Prudente. Dez da manhã, 51 minutos. Vamos acompanhar o Tiago Prudente, que está com a gente também na manhã desta terça-feira, hoje dia 22 de agosto de 2023. Inclusive as imagens que mostram a mulher que deixou esse bebê na porta de uma igreja. Você vai conferir 13h na tela da Band com o Gustavo Gimenez no comando do Acontece, telejornal que você tem todos os dias na sua hora do almoço, logo depois do Donos da Bola com Carlos Batista. E também, claro, quem sabe se houver algum avanço, a Bárbara Guimarães continua acompanhando esse caso, continua por dentro dos avanços da investigação. A gente vai trazer também para você ainda dentro da nossa programação da Rádio Bandeirantes. 10h52, Tiago Prudente. Daqui a pouquinho a gente volta com o Tiago Prudente. Enquanto isso, um rápido intervalo. Na volta, tem mudança em partido político importante, hein? Racha dentro de um partido grande da política brasileira. A gente vai explicar para você o que é que está acontecendo logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os principais campeonatos de futebol estão na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, na nova faixa do FM 85.7, com a equipe esportiva mais premiada do interior paulista. Ouça também nas plataformas digitais, no YouTube, no site, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e na Alexa. Sintonize e acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta. Futebol é com a Bandeirantes. Como é que eu
eu sigo. Jornada agora, de oficina em oficina, troco peça toda hora. Conheci Ender Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, Ender Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na Ender Pascoal. No trânsito, escolha a vida. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E fechando o nosso boletim de hoje, a China está propondo agora novas medidas para reduzir a quantidade de tempo que crianças e adolescentes podem passar em seus telefones. Uma proposta divulgada pela Administração de Ciberespaço da China, o principal regulador da internet do país, agora vai exigir que todos os dispositivos móveis, aplicativos e lojas de aplicativos tivessem um modo secundário, ou seja, integrado para restringir o tempo diário da tela, a, no máximo 2 horas por dia, dependendo da faixa etária. As restrições, se aprovadas, marcariam uma expansão das medidas existentes e implementadas nos últimos anos, já que, inclusive, o governo chinês pretende limitar o tempo da tela entre as crianças e também reduzir a sua exposição a informações indesejáveis, segundo, no caso, o governo. Ninguém com menos de 18 anos seria capaz de acessar os seus telefones para serem usados das 10 da noite às 6 da manhã, justamente para não atrapalhar o sono. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10h55, Marco Silva Bedin fala aqui sobre a dúvida que o nosso outro ouvinte, o DJ Ale, trouxe com relação a comprovante de residência. Ele disse que em Hortolândia, como em Campinas, em outras regiões do Brasil, você precisa do comprovante de residência para conseguir ser atendido no seu domicílio. É uma estratégia para que pessoas de outras cidades não utilizem o serviço público, tirando a vaga de um morador. Se o amigo precisar de um atendimento urgente, tem que ir no hospital ou na UPA, porque daí o atendimento é feito somente com um documento simples. Esse é o protocolo, né? Esse é o pedido que se faz. A grande questão é por que não aceitar o documento do pai quando a filha tem 18 anos, né? Esse é um ponto que acho que concordamos também, que faltaria ali talvez um pouquinho de bom senso. O Didi Ali escreve... Tem outro ponto, né, Heitor? Oi, diga. E tem outro ponto, né, que é importante. O SUS é porta aberta, então esse negócio de comprovante de endereço também, eu sei que é utilizado um sistema para que as pessoas sejam atendidas nas suas regiões. Se a pessoa insistir, o SUS é obrigado a atender. Não tem essa conversa não de, olha, você é de outra região, você precisa ir para lá. É porta aberta, então não funciona muito não. O pessoa que está ali, quem conhece a legislação sabe que essa medida que as prefeituras adotam não funciona muito não. Porque vou pegar um exemplo, tem um hospital de Jaguariúna. E muita gente que mora na divisa ali de Campinas ia para Jaguariúna. Aí a prefeitura ficava exigindo que tinha que ter um comprovante de endereço. E eu lembro que uma vez a minha família precisou de atendimento lá, aí minha mãe pegou uma briga na recepção e ela foi atendida. Porque falou, não tem essa história de endereço, o SUS é porta aberta, aqui é governo, não tem essa. E eles atenderam, porque o SUS é porta aberta mesmo. Eu sei que as prefeituras tentam esse controle, mas na prática, na lei, isso não existe. E o DJ Ale fala sobre as multas aplicadas em Campinas. Ele diz que nós temos ruas em que a velocidade é de 40 km por hora, o motorista não consegue sequer engatar a terceira marcha do carro e já passou dos 40. Então ele acredita que é preciso rever alguns locais, como por exemplo a avenida que vai para o Ouro Verde. Tiago, no bloco anterior falávamos sobre a investigação da Polícia Civil de Campinas do abandono de um bebê entre 7 e 10 dias na porta de uma igreja. Isso foi na Vila Industrial. E agora, gostaria de saber também a sua opinião sobre esse assunto. Eu acho que você foi pontual. Eu acho que o que cabe aqui. Eu não vou julgar a mãe dessa criança sem entender o que aconteceu e nem consigo me colocar no lugar dela. Não vou fazer esse julgamento aqui. Eu prefiro também
colocar esse ato aí de solidariedade, de amor, que foi dado para as pessoas que encontraram essa criança. Dito isso, eu acho que a polícia está investigando e precisa investigar para entender o que aconteceu e se a caracterização de um crime ali, para que esse crime seja colocado e essa pessoa punida. Eu acho que é isso que cabe. Fazer julgamentos aqui sobre o motivo, por que ela fez, por que ela não fez, não cabe nesse momento, e eu acho que não cabe a ninguém fazer esse tipo de julgamento ao que aconteceu aqui na cidade de Campinas. Então acho que esse é um ponto importante que a gente tem que colocar. Então eu prefiro exaltar, como você fez, Heitor, esse ato de solidariedade dessas pessoas que acolheram essa criança, que deram ali a primeira assistência, ao trabalho da Guarda Municipal, e acompanhar agora o trabalho de investigação da Polícia Civil para a identificação dessas pessoas que deixaram essa criança ali, um trabalho que vai ser feito com cruzamento de dados e depois aguardar aí as medidas judiciais cabíveis. Ponto. Fazer um julgamento sobre o porquê deixou, sobre o porquê não deixou, porque eu acho que aí já extrapola um pouco e a gente entra num caminho que é muito perigoso, né, Heitor? Sem dúvida. Agora, 11 horas da manhã, Tiago Prudente, o Cidadania, partido importante que vem lá, mas muito lá de trás, do antigo Partido Comunista Brasileiro. E nos anos 90 se transformou em PPS, o Partido Popular Socialista, até o atual Cidadania. Teve um vazamento nas redes sociais, e sempre que tem vazamento político é porque alguém tem interesse que isso chegue a público. Uma reunião foi marcada no final de semana, tendo Roberto Freire, presidente do partido também há muito tempo, discutindo com representantes do Diretório Nacional e Regional da sigla. O intuito dessa reunião era uma votação para reestruturar a executiva nacional do partido, que tem Roberto Freire à frente por 31 anos. E aí começam algumas das acusações que, olha, no meio político, a gente está acostumado com aquele decoro, Vossa Excelência não está apta a tal cargo. Não foi nesse nível não, Tiago. Teve vagabundo, picareta e daí para baixo no xingamento para essa reunião do Cidadania. Conta um pouquinho pra gente dos bastidores. Exatamente, era uma reunião aí da Executiva Nacional do partido, né? Roberto Freire tá na frente do partido há muito tempo, né? E uma das questões que envolve a questão democrática é a alternância de poder, né? Que no caso do atual Cidadania não é isso que acontece. Bom, dito isso, parte do Cidadania quer aderir ao governo Lula. Uma grande parte do Cidadania quer aderir ao governo Lula. Porque o Cidadania é um partido ligado à esquerda brasileira, sempre foi. Isso é inegável, não tem como colocar de outro ponto. Mas o Cidadania fez uma federação com o PSDB. E o PSDB está ali no centro, centro-esquerda, mas também tem nos seus quadros centro-direita, e elegeu alguns deputados ligados ao bolsonarismo. Do Cidadania mesmo, se eu não estou doido, são 18 deputados, mas o Cidadania mesmo são 5 deputados. E bom, o partido quer aderir ao governo Lula, e aí outros integrantes do partido dizem que Roberto Freire não permite, que é um ditador, que tem opiniões divergentes, que está acabando com o partido. Bom, dito isso, nessa reunião, Roberto Freire, ali incomodado com as críticas, mandou o colega calar a boca e o colega respondeu, chamando de vagabundo, cachorro, e aí a discussão começou sem parar. Dito isso, depois dessa briga toda, Roberto Freire foi derrotado porque na reunião foi proposta a convocação de uma nova eleição para a Executiva Nacional. E houve uma mudança no Estatuto do Partido, que não permite que Roberto Freire se reeleja. Portanto, Cidadania vai ter essa eleição agora, e dependendo de quem foi eleito, do grupo que foi eleito, a gente pode ter algo muito curioso. Esse modelo de federação entre os partidos que não podem se separar durante um tempo vai continuar, Cidadania e PSDB, mas ao mesmo tempo a Cidadania deve aderir ao governo Lula de vez, entrar no governo de vez. Então a gente teria ali uma federação PSDB-Cidadania, ou Cidadania na base do governo, o PSDB independente, mas seria no mínimo curioso para a gente aí acompanhar de perto. E aí tem um detalhe que é muito importante, né, Heitor? Rafa Zimbaldi aqui é do Cidadania.
Inclusive, quando o Rafa Zimbaldi foi para a Cidadania, algumas pessoas disseram, tá indo para um partido de esquerda, se bem que a Cidadania perdeu muito essa característica nos últimos anos, né? Mas, dito isso, ele vai ter uma dificuldade para se posicionar nas eleições municipais, né? Porque Rafa Zimbaldi flerta com pautas, só a gente observar o tipo de projetos, proposições que ele fez agora nesses temas mais polêmicos, mais com o bolsonarismo do que com a esquerda. Eu quero ver o que Rafa Zimbaldi vai fazer. Pelo menos os últimos projetos que a gente comentou sobre Rafa Zimbaldi aqui, flertava mais com o bolsonarismo do que ideias da esquerda, né, Heitor? Um deles, o pedido para a retirada das câmeras nos uniformes da Polícia Militar em meio à Operação Escudo que acontece no litoral sul de São Paulo. Estou pesquisando aqui qual é o prazo para a mudança de partido de quem quiser concorrer às eleições do ano que vem. 2024, as eleições marcadas em primeiro turno para o dia 6 de outubro, e o artigo 16 da Constituição Federal prevê que qualquer mudança legislativa que altere o processo eleitoral precisa ser aprovada pelo Congresso. Não é o que vai acontecer, então vai ser o regimental, um ano antes da eleição. Então, tá acabando o prazo para quem quiser mudar de partido. É até o início do mês de outubro deste ano de 2024. E eu digo isso porque, com os números apresentados na primeira e até agora a única pesquisa de opinião de intenção de votos para a Prefeitura de Campinas, tendo Rafa Zimbaldi aparecido como segundo colocado, com números competitivos e com um potencial verdadeiro de ir para o segundo turno, eu acredito que se o Cidadania não o der legenda, ele vai atrás de um partido que ofereça essa legenda. A questão é, que partido seria esse? Começa que o Cidadania em Campinas não tem nenhum vereador eleito. Então, já teria dificuldade, mesmo usando a sigla do partido, de ter também essa base, além do que Rafa Zimbaldi já tem, dos votos que o elegeram deputado estadual. Região, por exemplo, do Ouro Verde, onde ele tem uma presença política há muitos anos, e outras regiões de Campinas onde ele também tem votos. Mas não ter um vereador, alguém competitivo também na Câmara Municipal, é ruim para um candidato a prefeito. Diferente do que acontecerá com o atual prefeito Dário Saad, porque os republicanos têm uma lista grande de vereadores, tem gente mudando de partido, inclusive, nesse período, e certamente os outros que estarão na coligação também vão fazer essas caminhadas pelos bairros com Rafa Zimbaldi. Com Dário Saad, perdão. Com Rafa Zimbaldi vai depender muito dessa articulação. Essa possível junção entre Cidadania e PSDB, eu entendo que mais afastaria Rafa de uma candidatura do que o aproximaria. Mas também não tem muita legenda disponível pelas pautas que ele está colocando de forma mais à direita, de uma maneira mais conservadora, porque, a princípio, esse voto conservador ou esse grupo político conservador deve se aliar ao atual prefeito Dário Saad, né, Tiago? Exatamente, esse é o grande ponto, porque, vamos supor, Rafa Zimbaldi decide sair do Cidadania, porque ele vai ter essa questão do alinhamento do partido nacionalmente com o governo Lula, e ele tem ainda dificuldades internas no partido aqui em Campinas. Ele vai para que partido? Esse é o ponto, que partido que não está na aliança com o Dário Saad? E aí, se ele permanece no Cidadania, que estrutura o Cidadania vai dar para que ele concorra à Prefeitura de Campinas? Então, ele está numa situação extremamente complicada. O prefeito Dário Saad tem uma base grande de estrutura de vereadores ali, muitos migraram para os republicanos, então a gente tem aí uma dificuldade imensa para que Rafa Zimbaldi viabilize a sua candidatura. Porque a gente tem que colocar a candidatura de esquerda na cidade está ligada ao PT. Provavelmente o candidato será Pedro Tourinho. Então, é uma questão de viabilidade. Então, essa candidatura nem pode acontecer. E nesse momento, ela tem mais dificuldades para se viabilizar do que realmente a gente ter a candidatura de Rafa Zimbaldi. E esse ponto que você levanta sobre a estrutura de vereadores é muito importante para uma disputa à Prefeitura de Campinas. E a gente viu como fez a diferença na eleição de 2020. Aí as pessoas vão perguntar, como assim a gente viu a diferença que fez? Dário Saad era candidato antes ali de fazer essa união ali com o PSB. O PSB que tinha como candidato próprio o atual vice-prefeito Vanderlei de Almeida.
Quando o PSB fala, olha, o Vandão não vai ser o candidato, a gente vai apoiar Dário Saad, ele ganhou uma estrutura que ele não tinha com republicanos na cidade, porque os republicanos não tinham essa estrutura na cidade. Uma estrutura de líderes partidários, uma estrutura de líderes comunitários, de vereadores, que buscam votos. A gente tem que lembrar que a eleição municipal é voto a voto. É ir na casa das pessoas, é falar com o morador. Então é preciso de uma estrutura robusta. Tanto que a gente vê naquela eleição que o Dário sai lá do fim da lista da pesquisa. Calma. Achei que ia sair outra palavra agora que você falou. Opa, calma. O Dário sai lá do fim da pesquisa. O Heitor tá muito nervoso, gente. Sai lá do fim da pesquisa e dispara. Você lembra dessa pesquisa eleitoral, sim, né? Sim, Tava sim. com. E dispara. E é essa estrutura eleitoral. Então, Rafa Zimbaldi vai ter uma certa dificuldade. Primeiro para viabilizar e depois, dependendo do partido que estiver, em qual partido for, porque a base do atual prefeito é muito grande, vai ter muita dificuldade para avançar, principalmente aí no eleitorado. Um desafio e tanto. Se em 2020 já foi difícil, em 2024... vai ser ainda mais difícil, ainda mais enfrentando um prefeito em busca da reeleição. Eu falei sobre os vereadores que já são do republicano, que já são da base de apoio do mesmo partido de Dário Saad. São 3. Carmo Luiz, que tem uma farmácia, o Carmo da farmácia na região do Campo Belo, líder comunitário de uma região onde Dário Saad certamente fará campanha, tendo um vereador e uma liderança daquela região. Igor Diego é o Igor do Campo Grande, também uma outra região com muitos votos e com uma realidade muito própria. E o terceiro é Fernando Mendes, que é da Igreja Universal, que leva Dário para um outro grupo. Ele é bispo da Igreja Universal e pode também fazer com que isso abra portas para Dário nessa campanha eleitoral, que passa também por igrejas. Então, isso é algo que Rafa Zimbaldi não terá, a menos que ele vá para um partido que opte por fazer oposição, que tenha vereadores ou lideranças capazes de disputar essa eleição e que coloquem Dário Saad como alguém que eles não querem fazer coligação, porque geralmente a máquina pública é mais atrativa do que qualquer outro candidato. Então, acho que realmente essa discussão e esse possível racha no Cidadania mais afasta Rafa da candidatura a prefeito do que o aproxima em 2024. 11 horas da manhã, 11 minutos. Ouvinte da Rádio Bandeirantes participando pelo 971021493. Deixa eu trazer aqui, nós falávamos sobre o projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara Municipal por unanimidade para que a INDEC divulgue todo mês os locais com mais multas de trânsito aplicadas em Campinas. O projeto é do vereador Zé Carlos, do PSB, e o Macedo, morador do Parque Via Norte, José Macedo, Parque Via Norte, ele escreve: Bom dia, Tiago. A respeito das multas da INDEC, que moral o senhor José Carlos tem para cobrar alguma coisa? É o que questiona em função das investigações contra o ex-presidente da Câmara Municipal. Eu acho que o projeto é bom, tá? Eu acho que a ideia, a iniciativa é boa e as questões envolvendo o Zé Carlos têm que continuar sendo apuradas. Mas quanto a projeto, eu acho que esse especificamente é interessante e não é muito difícil de sair do papel. Ainda sobre esse assunto, antes de passar para o Tiago, o Tarcísio, morador de Indaiatuba, escreve: aproveita que estão em contato com a INDEC e pergunta se o QR Code para motorista de aplicativo serve para a segurança do passageiro ou só para achincalhar e punir o motorista. O QR Code, quando escaneado, não leva a lugar nenhum. Porém, se o motorista não tiver afixado no painel, o carro vai para o pátio. Um apontamento importante aqui de quem está todos os dias nas ruas, o Tarcísio, morador de Indaiatuba, que está falando sobre esse ponto da INDEC, do QR Code, que fica ali no carro e que ele entende como apenas uma forma de achincalhar ou punir o motorista, Tiago Prudente. Inclusive, se o ouvinte puder mandar pra gente o vídeo mostrando que não tá levando a lugar nenhum, isso é importante, né, Heitor?
para a gente poder mostrar que não tem função nenhuma, né? E a gente poder também avançar, sem dúvida, uma importante pauta e ainda é que vai ser cobrada sobre isso. Mas eu acho que um outro ponto que é importante, eu nem entrei na questão do nome do vereador que propôs o projeto de lei. E eu tinha passado batido aqui, então eu não tinha percebido que era o Zé Carlos que tinha feito esse projeto de lei. Mas eu estava falando sobre o projeto de lei, se ele é bom ou se ele é ruim. Bom, quanto à questão moral, se é moral ou não moral, se tem ou não tem, é o seguinte, o vereador ainda não foi condenado. Então, quando a pessoa não é condenada, ela tem aí a presunção da inocência. Ele ainda é vereador de Campinas, ele foi eleito para isso, então ele tem todas as prerrogativas para oferecer projetos e que esses projetos sejam votados, sejam eles ruins, sejam eles bons. Nesse caso, eu acho que é um projeto que traz transparência, por isso que eu não entrei nesse mérito. Respeito a opinião do ouvinte, mas faço essa ponderação aqui, porque a gente tem que sempre colocar isso, né, Heitor? Ele é vereador, ele tem a presunção da inocência nos casos que ele está sendo aí processado, então a gente tem que colocar isso, até que ele não seja condenado, ele é inocente. Se for condenado, mas mantiver o mandato, não for cassado pela Câmara de Campinas, ele também mantém o direito a oferecer projetos de lei, porque ele foi eleito pelo voto popular e que dá essa prerrogativa para ele. Acho que é um ponto importante para a gente diferenciar, mas respeito a opinião do ouvinte. 11h15, quinto sinal marcando na Rádio Bandeirantes. Eu vou para um último intervalo e na volta mais participações do ouvinte pelo 971021493. E ontem à noite teve reunião envolvendo Arthur Lira, lideranças governistas, lideranças partidárias, e a gente vai entender o que é que foi falado, porque tem bastidores também dessas discussões. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Derby Campineiro 206. Vem aí, Guarani e Ponte Preta. O confronto do retorno pelo Campeonato Brasileiro 2023. Dia 1º de setembro, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro. Um dos maiores clássicos do Brasil. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran, é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19 99911 6911. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11h18. O ouvinte Celso Santos, que nos acompanha do Jardim Carlos Lourenço em Campinas, ele traz a opinião sobre a volta da contribuição sindical obrigatória.
A atualização desse caso que você vem acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes Campinas é a seguinte: o Ministério do Trabalho estaria estudando retornar o imposto sindical obrigatório de acordo com o texto do projeto que foi divulgado primeiramente pelo jornal O Globo. A proposta seria apresentada ao Congresso Nacional no próximo mês, ainda de acordo com a apuração do jornal. A nova taxa seria vinculada aos acordos de aumento de salário que tenham intermediação sindical. Centrais sindicais já divulgaram uma nota conjunta ontem mesmo apontando que uma nova contribuição está em estudo, mas com um formato diferente do antigo imposto. A contribuição obrigatória aos sindicatos ela foi extinta em 2017 com a reforma trabalhista, quando ela passou a ser opcional. O imposto correspondia a 1 dia de trabalho por ano. Nessa proposta, o valor pode chegar a 3,5 dias, com teto de até 1% do rendimento anual do trabalhador. O Ministério do Trabalho, através do titular da pasta, Luiz Marinho, se pronunciou depois da repercussão, apontou que a discussão é para criar um novo tipo de contribuição e não para retornar ao modelo que existia anteriormente. O Celso Santos escreve sobre isso. Os sindicatos deveriam fazer campanha para aumentar o número de sindicalizados e não para querer meter a mão grande no nosso bolso. É uma tremenda violência. Ele diz que está indignado com essa possibilidade, porque quando votou na chamada Frente Ampla em 2022, imaginava que seria um governo para acabar com alguns privilégios e não imaginava que seria um engodo, acabando com leis das estatais, com o BNDES planejando, na visão dele, investir em países amigos ideológicos e agora a possível volta da contribuição sindical obrigatória. Ele conclui dizendo que isso é desanimador. Deixa eu trazer também a opinião do ouvinte Adriano Vermelho sobre um outro assunto, a investigação a respeito do hacker da Vaza Jato. Ele diz: o hacker é um criminoso agora condenado. Sim, é uma criatura nefasta nas redes /internet e sim, sua palavra deve ser contestada e suas denúncias colocadas sob suspensão, mas não se pode deixar nunca de ser investigado e de apurar as delações que ele fez. Esse é o tipo de gente que ele considera covarde, por isso não cai nunca sozinho. O que o deixa estupefato, segundo Adriano Vermelho, é que, mesmo com todos sabendo de suas atribuições criminosas digitais, ele seria usado como suposto consultor e bem remunerado de uma certa deputada de extrema-direita. Está se referindo a Carla Zambelli. O segredo para caminhar certo, sem se contaminar, é sempre dizer tudo. Desejando bom dia aqui o nosso amigo Adriano Vermelho. Está se referindo a Walter Delgatti, que foi condenado a 20 anos de prisão por invadir celulares de autoridades da Operação Lava Jato e vazar essas mensagens, essa troca de conversas, muitas delas particulares, na investigação da Operação Spoofing, deflagrada em 2019. Delgatti está preso, mas em uma outra investigação, que é a suspeita de pagamentos da deputada Carla Zambelli para ele invadir sistemas de justiça no Brasil. 11 horas da manhã, 21 minutos. Quer falar sobre algum desses assuntos, Thiago Prudente, ou podemos seguir para a reunião de Arthur Lira ontem a portas fechadas, mas sempre sai informação? Foram pontuais aí nos seus comentários, concordo em grande parte do que os ouvintes disseram aí. O Alex Guzmão, direto de Brasília, traz para a gente informações da reunião do presidente da Câmara com líderes partidários, que tinha como principal assunto na pauta o arcabouço fiscal. Vira e mexe, ele volta, mas nunca é definitivamente votado na Câmara Municipal. A expectativa... Câmara Federal, né? Câmara Federal, Brasília. Estava com os vereadores aqui na cabeça. Na Câmara Federal, a expectativa é que saia finalmente a votação entre hoje e amanhã. Será, Alex Guzmão? De acordo com o relator do projeto, Cláudio Cajado, essa é a definição. Ou vota terça-feira à noite ou na quarta-feira ao longo do dia. De toda forma, está marcada uma reunião para amanhã, de novo com as lideranças partidárias e também o presidente da Câmara, para decidir, se vota na terça ou na quarta. E aproveitar também para definir algumas questões
com relação às mudanças, alterações que o Senado fez no texto aprovado na Câmara. Lembrando que o Senado Federal já aprovou o texto com modificações que chegou da Câmara dos Deputados. Isso já aconteceu há 2 meses, por conta disso o texto precisou de novo passar pela análise dos parlamentares na Câmara. Técnicos do Ministério da Fazenda, inclusive, e também da Casa Civil, participaram desse encontro aqui à noite na residência oficial da Presidência da Câmara, para esclarecer os deputados com relação a pontos técnicos, questões técnicas dessa regra fiscal. Lembrando também que o Senado fez alterações. Isso vai ser discutido nessas reuniões de líderes, né? Além de definir a data, serão discutidos também aqueles principais pontos alterados pelos senadores. Eles deixaram de fora pontos cruciais da regra fiscal, ou seja, para ficar essa despesa livre sem o limite dessa contenção. Por exemplo, o Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal, Brasília, né? São recursos da União que são repassados para saúde, educação e principalmente segurança. Isso, de acordo com o Senado, ficaria de fora desse limite da regra fiscal. Outra questão, recursos para o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, também ficaria de fora, assim como gastos em geral de ciência e tecnologia. Esses pontos ainda vão ser discutidos ao longo dessa terça-feira. Ainda não há consenso sobre como a Câmara, de acordo com as lideranças partidárias, como a Câmara vai se posicionar. Se dependesse do deputado relator do projeto, Cláudio Cajado, ele mantinha o texto original, mas ele sabe que isso não é possível. Um outro ponto também a ser discutido e que foi incluído no texto no Senado, a pedido do governo, é aquele que, no cálculo do orçamento do ano que vem, faz-se uma projeção da inflação até o final desse ano, para o governo ter uma folga nas despesas do ano que vem, porque o cálculo do orçamento do primeiro ano da regra fiscal ficaria prejudicado em razão do término do período ser no meio do ano para o cálculo de correção do orçamento do ano seguinte. Então, como isso está em curso, né, foi aprovada essa emenda, chamada de emenda Randolph Rodrigues, que ela foi apresentada pelo senador Randolph Rodrigues. Isso, se for aprovado, por exemplo, o governo tem uma folga no ano que vem de cerca de 40 bilhões de reais para despesas extras. Agora, todas essas despesas que são consideradas, classificadas como despesas condicionadas, elas estariam dependendo também de projetos encaminhados, propostas encaminhadas pelo governo para aprovação no Congresso Nacional. Então, extraindo o que saiu dessa reunião, é que a data para a votação do arcabouço fiscal, o novo marco fiscal, será terça-feira à noite ou quarta-feira ao longo do dia, e falta também decidir alguns pontos, definir alguns pontos que não são consensuais entre as lideranças, entre os quais esses que a gente acabou de colocar aqui nessa participação. Obrigado, Alex Guzmão. Tiago Prudente, se as paredes da casa de Arthur Lira falassem, deve ter tanto segredo de Brasília. Eu nunca vi ter tanta reunião na casa de um presidente de Câmara Federal, de Câmara dos Deputados. Até o presidente Lula foi recentemente numa reunião que não estava na agenda e é tudo na casa de Arthur Lira. Mas se alguém fala que ele tem superpoderes, que ofensa! Óbvio que ele tem superpoderes. Nossa, vai acabar o mundo, né? E aí fica e tem um detalhe, as paredes nesse momento na casa de Arthur Lira falam sobre reforma ministerial, mini reforma ministerial. Vamos ser sinceros, o que está travando aí o arcabouço fiscal é a mini reforma ministerial que não saiu ainda. É isso aí que está travando o arcabouço fiscal. O resto é conversa para boi dormir, que a gente sabe que os parlamentares ficam falando, não, porque a gente precisa ajustar isso, precisa fazer aquilo, não sei o quê. Mas a verdade é essa, o Centrão está travando o arcabouço porque quer saber da reforma ministerial, que só deve sair mesmo quando o presidente Lula voltar do encontro do BRICS e da sua passagem pela África. Dito isso, o restante é apenas vamos aqui, vamos ajustar ali, tanto que essa emenda Randolph Rodrigues aí que surgiu para o governo ter esses 40 bilhões aí de
margem para mexer, vai ser aprovada também, pelo menos o que tudo indica. Então, na verdade, é mais uma pressãozinha para a reforma ministerial do que outra coisa. Então, como o prazo está acabando, até o fim do mês a reforma do arcabouço fiscal sai. E sai também os novos ministros do Centrão, do Republicanos e do PP, o Partido Progressista de Arthur Lira, que é uma humildade só, né? Não tem nenhum tipo de superpoder, é uma pessoa que, infelizmente, faz parte do baixo clero da Câmara dos Deputados, não consegue influenciar ninguém, é um presidente sem poder na Câmara dos Deputados. É claro que eu tô sendo irônico aqui, tá, gente? Só pra alertar. Quem me dera ser um presidente sem poderes assim, né, Heitor? Nossa, que lamentável, que triste, né, a situação de Arthur Lira, né? Mas não pode falar que ele tem superpoderes, senão ele trava a pauta, ele deixa a discussão importante pro país pra trás, É o capítulo novo da novela Malhação em Brasília. Olha, 11h29, deixa eu agradecer aqui, se puder inclusive mandar novamente a mensagem amanhã, a gente vai repercutir, mas agradecer ao Wagner Marcondes, que é totalmente contra a volta do imposto sindical. Agradecer ao Tandy Negrão, que diz: o Bolsonaro já foi preso ou ainda não? Ele diz que está com medo de perder as comemorações. E quero agradecer aqui a mensagem super carinhosa do Sérgio Ribeiro, tá adorando a nossa programação. Ele escreveu: Tiago, esse Jornal da Band Campinas é um lixo. Muito obrigado pelo carinho. Continue acompanhando a gente. Sérgio Ribeiro, final do telefone 9549. Tem uma foto aqui, acho que é uma tatuagem de aranha que tem desenhado. Mas pode mandar crítica, pode mandar sugestão. Fiquem à vontade, o importante é você participar. E amanhã tem mais. 10 da manhã, Tiago Prudente. Exatamente, participar e nos ouvir, sintonizado aí na Rádio Bandeirantes de Campinas, AM 1170, FM 85,7, pelo YouTube, se quer ver a nossa carinha. Não importa, tá brigando ou elogiando, estamos aqui. Até amanhã, Heitor, e aos ouvintes, uma ótima segunda ou terça-feira, gente? Terça-feira. Por isso depois toma processo, toma esse tipo de mensagem e não sabe por quê. Aí, ó, fica errando a data. A partir de agora, Carlos Henrique no comando do Nossa Área, trazendo o noticiário esportivo na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também